hoje agradecendo, né? Desde antes do Márcio vir aqui agradecer, eu estava pensando nisso, né? Desde que eu cumprimentei, falei com o Márcio ali, falei, glória a Deus, a gente falou, né, Márcio? A gente é família de Deus, né? Nós somos da família de Deus, somos uma família só. Eu sou muito grato por isso. Glória a Deus. Glória a Deus por essa oportunidade de compartilhar um pouco do que o Senhor falou no meu coração. E acredito que a gente já ministrou ao Senhor, e o Senhor já nos ministrou aqui um pouco do assunto que a gente vai conversar até agora. Queria que vocês... Vamos orar primeiro, antes até da leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Papai, obrigado porque o Senhor sempre fala conosco, através da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é paciente e o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Teu Espírito está a todo tempo trabalhando em nós, abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, nos curando da cegueira espiritual, Senhor, tirando as barreiras que existem no nosso coração para que a gente ouça a Tua voz. Obrigado, Senhor. Neste momento nós pedimos, Senhor, que o Senhor quebre, derrube todo impedimento, toda barreira, que haja em qualquer coração, em qualquer mente aqui nessa hora, Senhor. Que a Tua palavra não ache nenhuma dificuldade, nenhum impedimento para chegar no nosso coração. Que no nosso coração a Tua palavra encontre uma terra fértil, um lugar propício para que ela germine, para que ela cresça e frutifique, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, precisa estar sujeito ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é, por definição, o Senhor de todas as coisas. Ele está acima e Ele merece que todas as coisas lhe estejam sujeitas e lhe prestem honra, louvor, glória. Então, quando um ser humano faz alguma coisa muito incrível, geralmente a gente aplaude, a gente dá parabéns. Todo ano, no dia 11 de outubro, eu completo mais um ano de vida. Eu não sinto que é mérito meu, mas as pessoas vêm e me dão parabéns mesmo assim. Oh, parabéns, Renato. Eu falei, oxe, eu não fiz nada, né? Só fiquei por aqui. É o Senhor que me deu a vida. Então a gente parabeniza as pessoas, às vezes com razão, às vezes mais ou menos. Mas quando muitas vezes as pessoas chamam isso para si, eu acredito que muito do que o Márcio ministrou aqui no início do culto, lendo a palavra, foi disso. As pessoas buscam reconhecimento, poder, e os reinos querem crescer, as pessoas querem influência. E a gente quer esse reconhecimento, esse parabéns, né? Nem sempre a gente merece. Às vezes é válido, né? Comemorarmos, acho que sempre é válido comemorarmos. Às vezes é válido parabenizarmos as pessoas que estão à nossa volta. Elogiarmos, isso é uma coisa muito importante. Eu estou aprendendo. Eu não sei elogiar por natureza, então é um trabalhar de Deus na minha vida constante. Isso é muito importante, mas as pessoas às vezes são dignas, nem sempre. Mas o Senhor Jesus, Ele é sempre digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele é digno de que a gente sujeite tudo que nós somos a Ele. Então, nesse momento, no momento da palavra, não é diferente também do momento do louvor, né, e qualquer outro ato que a gente tem aqui na nossa reunião, mas no momento em que se está lendo a palavra de Deus, no momento em que se está conversando, compartilhando a palavra de Deus, seja aqui ou seja em qualquer lugar, amados, sujeite todo o seu entendimento, todo o seu coração, Senhor Jesus. Deem o máximo respeito, a máxima honra ao Senhor, porque é Ele que está falando, amém? É isso que nós queremos, isso que nós precisamos, isso que nós oramos aqui agora. Que não seja uma pessoa falando com você, mas que eu seja meramente um canal, uma ferramenta para que Deus fale conosco. Amém? E é assim que Deus quis fazer, né? Deus quis usar a sua igreja, nós, pessoas imperfeitas, limitadas. E é isso mesmo, é eu e você que o Senhor quer e vai usar nessa terra, até que o Senhor Jesus venha. E por que não depois, né? Vai saber como vai ser depois no reino do Senhor. Mas amém, vamos ler então em Jeremias 17, a partir do versículo 5. Abram comigo aí. Jeremias 17, 5. O título da palavra, não falei para o Lucas, né, Lucas? É a gratidão dos que confiam no Senhor. A gratidão dos que confiam no Senhor. Vamos ler? Jeremias 17,
a partir do 5. Vamos lá? Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no fim será insensato. Amém. Amém. Esse texto aqui é um texto que marcou muito a minha vida, de uma pregação que eu ouvi quando eu tinha uns 16 anos. Faz tempo. Faz tempo. Marcou muito a minha vida e desde então eu venho meditando nessa palavra. E olha que bênção, né? A gente ouvir a palavra desde jovem, né? E eu sempre friso isso, principalmente para os pais, principalmente para aqueles que discipulam também, né? Para a gente que já está um pouco mais de tempo na igreja, e tem os jovens para a gente ministrar, para a gente cuidar, discipular. Olha como é bom a gente compartilhar a palavra. Eu ouvi isso aqui, esse texto, primeira vez, uma pregação, 16 anos de idade, estou com 40, faz a conta aí, e ainda medito, ainda estou meditando, o Senhor falando comigo, através dessa palavra. Então a palavra de Deus é assim, ela vai frutificando na gente, sem parar, e vai. Quanto mais a gente ouvir, mais a gente ler, mais a gente buscar, mais a gente orar, mais o Senhor vai falar conosco. E o que eu queria trazer aqui, nesse texto, eu queria fazer uma pergunta inicialmente para você. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para aquilo que já passou, para aquilo que você está passando, você diria que geralmente aquilo que você quer acontece? Ou a sua vontade prevalece? Uma pergunta pessoal, cada um pode ter uma resposta, né? Não tem resposta certa e errada. Mas se você olhar para a sua vida, para os seus planos, as coisas que acontecem, as coisas que você tem, não tem, geralmente a sua vontade acontece? Geralmente as coisas acontecem como você planejou? Ou geralmente você é contrariado? Geralmente você é surpreendido pelas coisas? Pensa aí, não sei se você tem uma resposta, se você já pensou nisso alguma vez, né? Ou se essa pergunta é a primeira vez que você se depara com ela. Mas na sua vida, o que acontece? Né? E vamos ver aqui. E olhando para as histórias bíblicas, e eu sempre gosto de comparar as histórias bíblicas com a minha vida, é claro, né? Para elas fazerem um pouco mais de sentido para mim. Eu pego os homens de Deus, as mulheres de Deus ali que a gente tem histórias sobre eles na Bíblia, a interação deles com Deus, coisas que eles passaram na vida, eu tento comparar com a minha vida, entender aqueles valores que eles tinham, aquilo que Deus ensinou para eles, os erros que eles cometeram, porque é mais fácil, né, a gente ver o erro do outro, não é? E a gente tem um monte de exemplo de erro na Bíblia. E a gente consegue ver o erro das pessoas ali e, quem sabe, aprender. Então eu gosto de olhar e analisar. E olhando para as histórias bíblicas, eu percebi isso conversando com um jovem um tempo atrás. Eu vejo que a vontade daquelas pessoas que andaram com Deus, as pessoas que a gente tem descrição na Bíblia, dificilmente acontecia. Dificilmente prevalecia. Mas parece que Deus ia guiando cada um, vai guiando cada um, na Bíblia, tá? Dos personagens bíblicos, as pessoas que a gente conhece através da Bíblia. Deus vai guiando eles por situações difíceis, meio à tormenta, e Deus vai fortalecendo eles, Deus vai guiando, encorajando, Deus vai livrando, Deus vai corrigindo muitas vezes, Deus vai ensinando. E é assim que eu tenho visto, né, estudando a Bíblia, estudando as Escrituras, eu tenho visto que na dificuldade, nos erros às vezes, nas consequências de erros, Deus vai
trabalhando com pessoas. E olhando para a minha vida, se eu for dizer para você, é até difícil eu responder essa pergunta que eu fiz, porque eu não planejo muito. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Mas eu não sou uma pessoa de muito planejamento, não sou aquela pessoa que sabe organizar e tudo, e faz tudo, né? Tenta seguir os passos, eu não sou muito assim. Mas, geralmente, eu acho que eu sou surpreendido. Se eu pensasse assim, Renato, você falou de quando você tinha 16 anos, aí que eu ouvi essa pregação aqui, né? Como eu imaginava que seria a minha vida aos 40, eu não imaginava muita coisa que eu vivo hoje. Eu já sonhava em ser pai, sonhava em ser marido, queria ter uma família. Então, isso eu já vivo hoje. Mas as outras coisas todas eu não imaginava. Eu ia chutar totalmente errado. Falando de profissão, né? Falando de música. Eu achava que eu ia ser músico com 16 anos. Eu achava que eu ia ser músico. Então, eu achava que esse era o caminho que eu ia seguir profissionalmente, né? Até hoje eu não entrei nessa área, não. Então, mas é uma dos muitos planos ou muitas ideias que eu tive que aconteceram na minha vida. Né? Então, olhando para a minha vida, eu não vejo tantas coisas assim que aconteceram como eu planejei. Né? E vamos olhar para alguns homens de Deus na Bíblia. Eu não citei nenhuma mulher aqui, mas... né, tem também, né? Não nos faltaria tempo para falar de todos. Eu queria começar por Abel. Quem que não sabe quem é Abel? Já ouviram falar de Abel? Isso, acertou. Não, Abel era um dos filhos de Adão. Adão e Eva, a Bíblia fala de 2 filhos deles inicialmente, que era Caim e Abel. Abel, ele ofereceu um sacrifício a Deus, ele ofereceu, a Bíblia diz, o melhor que ele tinha. A palavra fala que ele ofereceu as primícias a Deus. E Deus se agradou do sacrifício dele, Deus recebeu aquele sacrifício. Caim, que era o irmão dele, ofereceu, mais ou menos, fala que ao cabo de dias, ou seja, quando o que sobrou, a ideia que dá, é que Caim entregou para Deus qualquer coisa, só por entregar, e Deus não aceitou, Deus falou, não quero isso aí não, fica para você. Mas o de Abel foi aceito. E Caim, por causa disso, ficou com inveja do irmão. Por fim, nós sabemos, Caim matou o irmão por inveja. Eu estava até, já vou falar sobre isso, estava até conversando com a Ana essa semana, e hoje lá almoçando nos meus pais, meu pai mencionou também a respeito da inveja. Eu não tinha pensado nisso antes de preparar essa palavra, que a gente às vezes pensa na inveja como um sentimento só, né? É um sentimento só que fica aqui, um sentimento feio. Né, de você não querer o bem do outro, você querer o que é do outro, e fica por isso mesmo. Mas, olhando a palavra, teve muitos assassinatos, teve coisa feia por causa de inveja, gente. Então, inveja é uma coisa do mal mesmo, é coisa do maligno. Né? Não é uma coisa que Deus quer que esteja no nosso coração, amém? Então, por inveja, Caim matou Abel. Matou Abel. Então, Abel era pastor de ovelhas, ofereceu um sacrifício para Deus, encerrou a vida dele. Será que ele planejou isso? Com certeza não. A gente também não pode achar que o fato de Abel ter morrido foi uma derrota na vida dele, porque a gente vê na palavra, o Senhor Jesus nos diz, e está em Lucas 20, 38, o xará aí de quem escreveu esse livro, o Lucas aí, se tiver colocando os versículos aí, vai colocando para nós os que eu for mencionando, por favor. Lucas 20, 38, Jesus fala assim, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Nossa, Caim matou Abel, tadinho de Abel. Não, gente, ele morreu só no corpo, para Deus todos vivem. Aquele que teve o sacrifício aceito por Deus, eu entendo que, né, a gente imagina que ele está com o Senhor. Então, não prejudicou Abel tanto assim. Talvez prejudicou a família, os que ficaram, né? Gente que fica com saudade, com que sente a falta das pessoas. Mas para Deus todos vivem. Jesus disse, pode deixar o versículo, pode deixar, o pessoal vai lendo, vai memorizando, decorando. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Isso são palavras de Jesus, tá? Amém? Mas não foi como Abel planejou, com certeza. Aí Abraão, tentando ir mais ou menos cronologicamente, Abraão foi outro homem de Deus, né? Então, como começou o chamado de Abraão? Deus chegou lá e falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Só isso. Aí Abraão foi. Para começar, a gente já vê que não foi planejamento dele, né? Ele estava lá vivendo onde ele vivia, de boa. Deus falou, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Onde? Ele não perguntou. Ele só foi. Acho que se fosse para mim,
Por mais que eu não seja a pessoa que planeja, eu sou a pessoa desconfiada, sabe? Aí, se Deus falasse para mim, sai, Renato, eu falo, mas para onde, Senhor? Não, só sai, eu vou te mostrar. Não, mas é para a direita ou para a esquerda? Porque eu tenho que saber, né, Senhor? Se eu chegar na rua aqui, eu tenho que saber. Se eu vou para o leste, para o oeste, né? Para onde que eu vou pegar o metrô e tal. Mas não, Abraão, ele creu no Senhor. A palavra diz em Hebreus que Abraão saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele creu no Senhor. Isso foi imputado como justiça. Ou seja, em outras palavras, Abraão ganhou uns pontos positivos com Deus. Porque ele creu. Então, ele creu e foi. Não era plano dele. Na caminhada de Abraão, teve tanto erro, teve tanto problema, tanta dificuldade. Com certeza não foi plano de Abraão ter aquele tanto de dificuldade, aquele tanto de desafios. Mas Deus foi ajudando, caminhando, chamando ele para caminhar. E ele foi andando com Deus, né? Teve um filho da promessa, contra todas as circunstâncias. Quem conhece a história de Abraão, ele teve Isaque. Só que ele já era muito idoso. Ele e Sarai, na época sua mulher, não tinham filhos. Então eles já tinham, né? Não tinha como. Mas eles receberam essa promessa de Deus, de que dele sairia uma descendência muito grande, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ele creu no Senhor também. Ele recebeu e viveu essa promessa, e Deus deu um filho para ele, olha só. Que ele não esperava, ninguém diria que ia acontecer, o Senhor deu um filho para ele. Aí Deus chegou lá para ele e falou, pega esse filho, seu único filho, entrega ele como sacrifício. Sacrifica ele para mim. Nossa, que maldade, né, Renato? Alguém que não conhece o Senhor ou não entende o que Deus estava fazendo, pode dizer, nossa, que maldade que Deus fez com Abraão, né? Aí Abraão foi lá, a gente sabe que no final ele não sacrificou o filho. Ele chegou lá e o anjo falou, opa, pode parar, o Senhor já viu que você é fiel e tal. Mas então por que, Renato, que Deus fez isso com ele? Só maldade mesmo? Só para ver se ele... Só para testar? Não, gente. Você tem um amigo, né? Imagino que todos nós tenhamos pelo menos um amigo ou amiga. E o que a gente gosta de fazer com os amigos? A gente gosta de compartilhar a nossa vida. A gente gosta que os nossos amigos nos entendam. Não é verdade? Quando a gente tem uma desavença, quando a gente não bate uma ideia, quando é amigo, a gente tem aquele trabalho. Não, peraí, que eu vou te explicar. Não, volta aqui. Não quero saber. Não, mano, deixa eu te falar. Não é? A gente vai e insiste até o amigo entender. Porque a gente quer que o amigo entenda o nosso coração. Compreenda quem nós somos. A gente quer compartilhar coisas boas, coisas difíceis. E Abraão era um amigo de Deus. Deus achou em Abraão um amigo. Então Deus falou, vai lá, sacrifica o teu filho e tal. Opa, não precisa sacrificar não, você já entendeu. Deus não entregou o filho dele? Deus não entregou o próprio filho? Aquele versículo que a gente acha que é romântico, João 3,16, me deu uma amnésia agora. João 3,16, todo mundo sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente acha que é romântico esse versículo, mas não. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. E ele estava mostrando aquilo para Abraão. Olha, Abraão, o que eu estou passando. É coisa de amigo. Então não foi maldade. Mas foi plano de Abraão? Com certeza não. E Deus foi guiando ele. Abraão quase perdeu a esposa quando foi para o Egito, porque o faraó achou ela bonita. Abraão inventou uma mentira, falou, não, é minha irmã. Era meia verdade, né? Porque ela era também da parentela. Enfim, tanto erro, tanta dificuldade. E eu vejo ali que Abraão planejou quase nada. Quase nada, se não nada. Outro personagem que eu queria trazer aqui, José. José é um cara que acho que é um dos meus favoritos da Bíblia. Dá para a gente meditar em cima da vida de José por muito tempo, compartilhar muita coisa sobre o que Deus fez com José, sobre o que José fez. Mas, resumindo, ele era um filho mimado de Jacó. Ele era neto de Abraão, é isso? Bisneto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. Então ele era bisneto de Abraão, mas já viu aquela expressão criado com a avó? Criado com a avó? Apontaram para o Nicolas aí. Apontaram para o Nicolas. Era José. Ele era filho da segunda esposa de Jacó e da esposa preferida de Jacó. Eu preciso dizer que o fato de Jacó ter duas esposas gerou vários problemas para ele. Nunca gera coisa muito positiva. Sempre é dificuldade, gente. Porque Deus fez um, né, e para um. Mas Jacó teve duas esposas. Ele foi enganado pelo sogro. Teve duas esposas, também não foi coisa que ele planejou. Trabalhou 14 anos para casar com a mulher que ele amava. Então, ele teve 10 filhos antes de José com uma das esposas.
E depois, com a esposa preferida, ele teve José, depois de velhinho. Então, a Bíblia fala que ele era filho da velhice. Então, por isso que eu falei criado com a avó, né? Os avós, eles não gostam de educar, né, os netos, né? Geralmente, né? Geralmente, tem exceções. Mas eles não gostam de impor muita coisa, de cobrar muita coisa, de dar muita bronca. Os avós querem agradar, os avós querem dar doce, ele quer cair na boa graça do neto. E José era assim, e o pai tratava José assim. Jacó tratava José assim. E ele deixava claro para todos os irmãos que José era o preferido. E os irmãos não gostavam disso. Mais uma vez, a inveja aí. Isso gerou inveja no coração dos irmãos. Não dizer que isso gerou, mas, né, com certeza contribuiu. E José era muito ingênuo. Deus deu sonhos para José. Ainda menino, Deus deu sonhos. E ele ingenuamente contou para todo mundo os sonhos. Contou para os irmãos, contou para o pai. Eu não estou dizendo que você não deve compartilhar seus sonhos com as pessoas, amados, mas é claro que você tem que ter cuidado muitas vezes. No caso de José, foi um erro que ele cometeu ter compartilhado aqueles sonhos. Os irmãos não gostaram e nem o pai gostou de ouvir os sonhos de José. Então, por inveja dos seus irmãos, por fim, queriam matar ele. Um deles falou, não vamos matar não, vamos só jogar naquele poço, jogar ele num poço. Depois, no fim, venderam ele como escravo. José, de filho preferido de Jacó, que era um cara com muitas posses, muita propriedade, ele foi para ser escravo no Egito, foi vendido como escravo. Nessa caminhada de escravo, vou parar por aí. Vocês acham que José planejou isso? Com certeza não. Então ele está lá escravo, ninguém planeja ser escravo, né, eu acho. Não vou falar de política aqui, mas ele foi escravizado lá no Egito e quando ele era escravo, ele era o melhor escravo. Aí ele foi ganhando posições, iam colocando ele em posições de mais honra. Aí ele foi para casa, foi preso injustamente. Aí voltou para a cadeia. Quando foi preso, ele era o melhor preso. Ele era tão dedicado na cadeia, eu não sei como o cara faz isso, né? Que ele virou ajudante do cara que cuidava da cadeia. Então ele era um cara íntegro, dedicado, né? E foi sendo promovido e voltou. Enfim, Deus fez um milagre na vida de José e ele chegou a ser governador do Egito. Governador do Egito por causa da sua integridade. Então, como eu falei, José tem muito pano aí para manga, tem muita coisa para compartilhar. Então, se você quiser compartilhar sobre José, me chama aí para tomar um café, comer uma pizza, a gente conversa bastante. Mas, enfim, não estava nos planos de José, nada disso estava nos planos dele. Vamos para mais um? Moisés. Começou a vida, como começa a vida de Moisés? Ele era escravo no Egito, certo? Ele veio depois de José. Depois de um tempo, o pessoal estava tudo escravo lá no Egito. Moisés nasceu lá numa época que falaram assim, estão crescendo muito esse povo aí, mata todas as crianças de tantos anos para baixo. Não sei se era de 3 anos para baixo, alguma coisa assim, né? Não lembro muito bem. Mas Faraó mandou matar todo mundo. Os pais viram Moisés e esconderam Moisés por alguns meses. Quando não dava mais para esconder, pegaram ele, colocaram numa cestinha, tamparam a cestinha com betume para não afundar no rio e colocaram no rio. Já começou fora do planejamento, né? Quem que planeja uma coisa dessa, né, com o filho? Ou quem que quer começar a vida dessa forma? Enfim, a princesa do Egito lá achou ele no rio, na cestinha, foi criado como príncipe do Egito. Pô, estourou, né? Foi de escravo para príncipe do Egito. Em Hebreus 11, a palavra diz que Moisés preferiu passar a dificuldade com o povo de Deus do que aproveitar por um tempo os prazeres transitórios como rei, como príncipe do Egito. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É o que a palavra diz em Hebreus 11. Então, não foi escolha, não foi planejamento de Moisés, mas ele teve algumas escolhas aí, fugiu para o deserto, depois voltou para o Egito com a missão dada por Deus. Nada disso planejado. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, Deus fala assim, eu vi o que estão fazendo com o meu povo lá, estão maltratando o meu povo, e chegou a hora deles serem libertos. Vai lá libertar o povo. Ele falou, mas Senhor, eu não, tem gente mais capacitada para isso. E teve aquela discussão com Deus. Eu não falo bem, Senhor, sou pesado de palavra, não sou um cara que fala bem. E ficou insistindo ali com Deus, ou seja, ele não queria. Ele não queria. Nada daquilo tinha sido planejado por ele ter parado lá onde ele estava, mas, mesmo quando Deus deu uma missão para ele, ele ainda não queria. No fim, aceitou a missão de Deus, viu muitos milagres no Egito. A gente chama de pragas, né? 10 pragas. Para os egípcios eram pragas. Para o povo que estava sendo liberto, eram milagres.
Então, Moisés viu muitos milagres, mas ainda teve que lidar com um povo ingrato. E aí acho que a gente começa a falar do tema da mensagem dessa noite, que é gratidão. Ingratidão, amados, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você lidar. Uma das mais difíceis. Porque é quando a pessoa recebe tudo o que ela tinha para receber, ou tudo o que você tinha para dar, e ela te devolve não é suficiente. Ou isso aqui não está bom. E Moisés teve que lidar com um povo ingrato. O povo era escravo no Egito, lembrando. Deus tirou eles de lá através de milagres, através de mão forte, como diz a palavra. E agora eles estavam indo para a terra prometida, terra que mana leite e mel. Olha essa promessa, era uma evolução muito grande você ir de escravo para uma terra sua, uma terra que mana leite e mel, que produz em abundância. E eles estavam indo para lá. Eles deviam ir cantando, certo? Se alegrando, agradecendo ao Senhor. Mas eles iam o tempo todo murmurando, reclamando. Cada hora eles reclamavam de uma coisa. Tirou nós do Egito para morrer aqui. Lá a gente comia cebola, aqui a gente fica comendo esse pão que cai do céu aqui. Os caras reclamavam até do pão que cai do céu, que fala que tinha gosto de mel e ervas, né? Mel com ervas. Cara, tem uma curiosidade muito grande. Quando eu chegar no céu, eu falo, ó, o Senhor, aquele maná lá, enroladinho com bacon, vai ficar uma beleza. Mas, cara, os caras, eles reclamavam de tudo. E a Bíblia fala que Moisés era muito manso. Moisés era era um cara muito... Ele não era briguento. E eu imagino que era mesmo, porque se eu estou na frente de um pessoal, a gente já viu um monte de milagre, e o cara vem me reclamar, pô, eu queria voltar lá para ser escravo. Eu falo, vai, sai daqui, pum, vai embora daqui. Na hora, Patrícia. Patrícia ficou espantada. Na hora. Pô, seu ingrato, a gente está indo para a terra prometida, não quero você lá não, mano. Mas Moisés não fazia isso. Ele não absorvia, não levava para o pessoal. Não sei. Era uma coisa de Deus mesmo. Deus chamou o cara para fazer aquilo. Mas, enfim, ele teve que lidar com esse povo ingrato. Intercedeu por esse povo ingrato. Até quando Deus falou, vamos começar de novo, uma nova nação, ele falou, não, Senhor, considera que eles são teu povo e tal. Enfim, Moisés. Eu vou perguntar para ele quando chegar no céu também. Por que você não aceitou, Moisés? Por que você não aceitou a proposta de Deus? Mas, enfim, não era. Você acha que Moisés queria lidar com aquele povo lá? Você acha que foi fácil? Mas não, Deus foi ajudando ele na caminhada. Para terminar, vamos falar de Davi, terminar os personagens aí. Era um cara que trabalhava pesado, ele era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas não era um trabalho tranquilinho. Tanto que quando ele fala com Saul, quando aparece o gigante lá depois, né, lá para frente, ele fala, quando eu era pastor de ovelhas, eu cheguei a matar um leão e matei um urso. Deus me livrou deles. Por que ele matou leão e urso? Porque estavam atacando as ovelhas, cara. Imagina o cara no meio do nada, sozinho, moleque, era novo, tendo que atacar um leão, porque senão o leão vai acabar com as ovelhas. Ele fala, o Senhor me livrou do leão e me livrou de um urso. Você está louco, olha o trampo dele. Então ele tinha um trabalho difícil. Quando Deus falou para o profeta, vai lá na casa do pai de Davi, esqueci agora o nome do cara, Jessé, obrigado. Vai lá na casa de Jessé, que um dos filhos dele eu escolhi. Aí o profeta chega lá e fala, deve ser esse grandão aqui, bonitão, forte. E Deus falou, não. E foi passando, filho. Eu apontei para o Lucas, você viu, né? Você viu? Foi passando, filho, e não era. Aí falou, acabou seus filhos? Ele falou, tem mais um que está lá com as ovelhas. Nem o pai lembrava muito bem dele. Então essa era a situação de Davi. Tinha um trabalho difícil, nem o pai lembrava, porque ele não era um filho que chamava muita atenção. Estava lá pastoreando ovelha, e ele foi achado por Deus. Deus que mandou o profeta, vai lá, que tem um cara lá, que eu escolhi. E um profeta foi lá para ungir ele, rei de Israel. Ganhou na Mega Sena. Não é? Ele é o trabalhador assalariado mais que o patrão nem olha para ele, que é o pai. Ele foi ungido para ser rei de Israel. Era o cargo mais alto da nação. Ganhou na Mega Sena. Aí Davi começou a louvar o Senhor? Não. Ele estava lá pastoreando ovelha e criando salmo. O Senhor me livrou do urso. O cara estava orando, o cara estava com Deus. Deus falou, vai lá que eu achei um homem segundo o meu coração. Ou seja, ele era um chamado homem segundo o coração de Deus antes de ser rei. Quando ele era menino. Então, olha o cara.
Aí, quando foi ungido rei, Saul, que era o rei então, né, até antes dele, tentou matá-lo várias vezes, perseguiu ele várias vezes. Onde que a gente vê plano de Davi aqui? Não tinha plano de Davi nenhum. Teve muitas vitórias, lutou muitas guerras, né? Mas ele sofreu oposições terríveis também mais frente na vida, até do próprio filho. Chegou a ponto do próprio filho querer matar ele. Imagina que coisa terrível. Absalão, que era um dos filhos dele, queria matar ele. Então passou por muita dificuldade, com certeza não planejou. Mas por que eu falei desses caras de Deus na Bíblia aqui? Porque no final da vida, tirando Abel, que não falou muita coisa, mas apesar da Bíblia dizer que o sangue dele clama, no final da vida eles deram testemunho de gratidão. Quando Abraão chegou na terra da promessa, ele não construiu casas, ele continuou habitando em tendas. E em Hebreus 11 explica que foi pela fé, porque ele queria a cidade de Deus. E isso é uma atitude de gratidão. É uma atitude de um cara que ele não está preso nas circunstâncias, ele está pensando nas coisas de Deus. José, no final da vida dele, quando ele encontrou com os irmãos que o venderam como escravos, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse, para se vingar da forma que ele quisesse. Na hora, devagar. Ele podia fazer a tortura que ele quisesse. Ele falou assim: para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Está em Gênesis 45:5. Olha o testemunho desse cara. Deus me mandou na frente de vocês. Foi você que me vendeu. Deus me mandou na frente para a conservação da vida. Moisés, no final da vida dele, ele subiu no monte e sumiu. A Bíblia diz que ele morreu, mas ninguém achou o corpo. Depois ele foi visto no Monte da Transfiguração, quando ele se encontrou com Jesus. 1.500 anos, 1.200 a 1.500 anos depois, ele se encontra com Jesus no Monte da Transfiguração. Eu acredito que estava vendo a glória de Deus que ele pediu para Deus lá. Quero ver a tua glória. A palavra não diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser. Mas no final da vida, ele deu testemunho ali de quem andava com Deus. Davi também, no final da vida dele, o que ele fala para Salomão? Ele fala: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Esse está em 1 Crônicas 28:9. 1 Crônicas 28:9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Olha o testemunho no final da vida de Davi, depois de tudo que ele passou. Amém. Tem Paulo também, o testemunho do final da vida de Paulo, está em 2 Timóteo, esse eu gostaria que projetasse também, 2 Timóteo 4, 7 e 8. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Paulo no final da vida, e a gente sabe que Paulo, ele era perseguidor da igreja, ele era judeu, ele era fariseu, ele era da alta sociedade dos judeus, se encontrou com Jesus, literalmente caiu do cavalo, e passou de perseguidor da igreja para ministro do evangelho, para perseguido. Foi preso muitas vezes, apanhou muitas vezes, sofreu perseguição dura, tinha cicatrizes que mostravam por que pregava o evangelho. E no final da vida, o que ele fala? Reclama. Ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse é o testemunho de não é alguém que está começando a caminhada com o futuro pela frente, não é de alguém que tem várias promessas e várias oportunidades assim abertas, porque nesse momento geralmente a gente está apaixonado, né, pelas oportunidades, ele está romântico, mas esse é o testemunho do fim da vida, de um homem que gastou a sua vida sendo perseguido, ofereceu a sua vida a Jesus, de todas as formas possíveis. E no final ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor vai me dar. Não somente a mim, mas aí entra a gente, né? Mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então isso é gratidão, são testemunhos de gratidão que a gente tem dessas pessoas. E a palavra nos diz, Romanos 8, 28, diz assim, palavras também
da carta escrita por Paulo, mas palavra de Deus, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler mais uma vez. Sabemos, vamos ler juntos, está projetado aí? Vamos ler juntos na NVI? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos, começa aí, sabemos que todas as coisas cooperam. Se a gente crê na palavra de Deus, não sobra espaço para ter ingratidão. Aquele povo no deserto que a gente comentou, aquele povo ingrato, que estava indo para a terra prometida, que tinha sido liberto da escravidão, que viu coisas que ninguém tinha visto, o mar se abrir, coluna de fogo, água saindo da rocha, pão caindo do céu, eles viram de tudo. Eles estavam indo para a terra da promessa, indo para realizar o sonho de 400 anos depois de escravidão, e eles estavam reclamando, eles estavam murmurando, eles estavam brigando contra Deus. Deus estava fazendo algo e eles estavam jogando contra. Eles estavam fazendo gol contra na linguagem do futebol. Tem tudo para ganhar, o cara virou e está querendo fazer gol contra. Falou: o que você está fazendo? Era essa a situação do povo. Se a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se nós cremos nesse Deus que se manifestou a tantas pessoas na história e cuidou de todos através de dificuldades, não deixou ninguém passar necessidade, ninguém frustrado, a gente vê homens de Deus gratos ao final da vida. Se a gente crê nesse Deus, como que eu vou reclamar para esse Deus a respeito do que Ele está fazendo na minha vida? Ou do que Ele não está fazendo? Como que eu vou virar para Ele e falar: Senhor, esse não é o meu plano, abençoa os meus planos aqui, ó. Que plano genial você tem, que você vai sugerir para Deus mudar os dele, porque assim você vai se dar bem? Eu fiz a piada aqui de Davi ganhou a Mega Sena, né? Mas é mais ou menos isso. É o que todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer muito dinheiro, todo mundo quer influência, todo mundo quer que as coisas que a gente planeja dê certo. Virou o ano, a gente fala: tenho uma lista de planos, Senhor, abençoa meus planos. Não é mais fácil a gente olhar para o exemplo bíblico que a gente tem e falar assim: nossa, esses caras, homens de Deus. Eu nem falei de Neemias, de Jeremias, de Oséias. Quem conhece a história de Oséias? Meu Deus do céu. Não é mais fácil eu olhar e falar: nossa, Deus foi fiel com eles até o fim, e eles não reclamaram. Jó chegou no final de tudo. Antes de receber todas aquelas bênçãos, ele falou: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Antes de receber muito mais do que ele tinha. Não é mais fácil a gente olhar para esses testemunhos e ser grato a Deus pelo que Deus já nos deu, pelo que Deus está fazendo na nossa vida? Até pela porta que se fecha, como o Nicolas falou aqui. Alguém pode achar estranho: nossa, o Renato falou para ele orar para fechar as portas. Eu falei: Deus me ensinou a fazer essa oração quando eu era jovem, mas às vezes eu esqueço. Tive uma vez recentemente que eu esqueci. E sempre fiz essa oração desde jovem: Senhor, se a porta for tua, abre, Senhor. Os caras vão gostar de mim, mesmo eu mesmo não gostando. Mas se a porta não for sua, se for para eu perder tempo, se for um caminho que o Senhor não tem para mim, Senhor, fecha essa porta. Eu sempre orei assim. E estamos aqui. Deus nunca me deixou passar necessidade. Teve uma vez, não sei se foi no ano passado ou foi no ano retrasado. Final do ano retrasado, né? Surgiu uma oportunidade para mim de negócio. Fantástica, gente. Meu salário ia triplicar. E eu ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar na empresa que eu trabalho e fazer ainda o outro. Eu ia ganhar o dobro nesse negócio do que eu ganho na empresa que eu trabalho. E eu falei: nossa, que bênção, né? Bora, vamos lá. Só que eu ia ter que abrir empresa, né? Não ia conseguir nem com MEI, para vocês terem ideia. Não ia dar a conta. Tinha que abrir empresa, CNPJ, eu fui atrás, fiz tudo, gastei um dinheiro. Quem já abriu empresa sabe, né? Tem que gastar dinheiro para fazer isso. E fui, expectativa, trabalhei 2 meses no negócio, no projeto aí.
No final, os caras, então, Renato, não vai rolar não. Não ganhei R$1. Não ganhei um. Aí tive que fechar a empresa, porque deixar a empresa aberta. Tive que fechar a empresa, mais um investimento para fechar a empresa. Só gastei dinheiro, tempo, suor, energia. E, eu não falo que eu aprendi essa oração e faço essa oração desde jovem. Quando eu estava perto de terminar esses 2 meses, eu estava lá na empresa, lá, fui trabalhar lá, fiquei pensando assim, cara, eu acho que eu não orei por esse negócio. Eu percebi, Madá, que eu não tinha orado. Caiu minha ficha, falei, na hora que eu percebi que eu não tinha orado, eu fiquei assim, eu não falei, porque eu não declaro as coisas, né, para não sair da minha boca a palavra de maldição, mas eu fiquei, deu problema, deu ruim. Quando eu percebi que eu não tinha orado. Acho que se eu tivesse orado, Deus ia fechar alguma porta, ia dar coisa errada, para eu não bater a cabeça. Mas simplesmente esqueceram uma oportunidade muito boa, amados. O dízimo ia vir incrível. Mas Deus não está nesse negócio, Deus não está querendo troca. Deus queria outra coisa para mim. E com certeza Deus queria estreitar os laços, Ele sempre quer estreitar os laços conosco, independente da situação. Ele quer que você se achegue mais. E com certeza eu lembrei dessa oração, né, que Deus tinha me ensinado. Senhor, se a porta não for tua, se for cilada, fecha. Não deixa eu me enganar, não, que eu não sou tão esperto assim. Mas o Senhor é meu pastor, Ele me guia. A ovelha não é tão esperta assim, ela precisa de um pastor. O Senhor é o meu pastor, Ele me guia, Ele me protege. Amém? Agora, se Deus está fazendo, você entregou a sua vida para Deus? Não. Então aí você está com uma complicação a mais. Você está meio caminhando sozinho. Deus está assim, vem filho. E você está, não, sai pai, eu sei fazer sozinho. Deixa eu fazer sozinho. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, se você começou o seu 2026 e falou, Senhor, entrego todos os meus planos nas suas mãos. Se for da tua vontade, Senhor, que se cumpra, me prepara, me ajuda. Se não for a tua vontade, fecha essas portas, não deixa eu me enganar, Senhor, não deixa eu perder tempo com nada que o Senhor não tem para mim. Se você entregou as coisas nas mãos de Deus, você pode confiar, porque o Senhor é fiel. Você pode confiar nele. Aí você pode ser grato desde já. Você pode e deve ser grato desde já. Eu andei muito com o meu pai em uma época, de adolescente, e ele ministrava em muitos lugares, né? Ele era muito usado, até hoje, com curas e milagres. Então, já vi muita gente ser curada assim na minha frente de várias coisas. E uma coisa que ele ministrava para as pessoas, eu achava engraçado, era assim, já agradece a Jesus, porque só agradece quem crê, ele falava. Então as pessoas vinham às vezes com um problema, e ele falava assim, vamos agradecer a Jesus, fala assim comigo, obrigado, Senhor Jesus, pela minha cura. A pessoa repetia, a pessoa era curada. Não era uma oração, sabe, que trouxe um relâmpago e tal. Não, era só, fala assim, obrigado, Jesus, pela minha cura. Porque só agradece quem crê. Você crê, creio, agradece. E eu entendo isso. Por quê? Quando a gente lê em Hebreus, se puder projetar, Hebreus 3,19, o escritor de Hebreus está falando a respeito daquele povo no deserto. Lembra aquele povo ingrato que a gente falou? Ele está falando assim, eles não entraram na terra prometida. Vemos assim, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por que eles eram ingratos? Porque eles não criam que Deus estava levando eles para a terra prometida. Eles não criam, eles estavam vendo os milagres, eles viram. Tinha uma coluna de fogo entre eles e o inimigo não conseguia chegar neles, eles estavam vendo, e eles não criam. Eles estavam atravessando o mar, já tinham atravessado o mar a seco. Depois, não, a gente vai atravessar, o inimigo vai atravessar também. Não, o mar fechou, matou os inimigos. Tem até achado arqueológico disso. Eles não creram. Por causa da incredulidade, eles eram ingratos. Então, se você não está grato ou não é grato a Deus, você não está vendo o que Deus está fazendo. Como que a gente leu naquele texto do começo? Vocês lembram? Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier
o bem. O bem vai passar por ele, ele não vai nem perceber. Um arbusto solitário, arbusto não dá fruto. E ele está no deserto, numa terra salgada e inabitável, fala aqui o texto. Num lugar terrível. Agora, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore, mesmo no ano de sequidão, não se perturba. A NVI eu acho que fala não fica ansioso, né? Muito interessante, inclusive, essa escolha de palavras da NVI. Não fica ansioso no ano de sequidão, no ano de dificuldade. Não se perturba, porque suas folhas são sempre verdes. As folhas são sempre verdes. Esse é o que confia no Senhor. Então, se você não está grato, se você não está agradecendo a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, pela sua situação agora, ou na sua situação, você não está crendo no que Deus disse, no que Deus falou. Eu estou subindo, cara. Eu estou indo para a terra prometida. Deus me falou que a gente é peregrino nessa terra, forasteiro, temos um outro reino, temos uma pátria celestial. Como o pastor compartilhou ontem, né? As coisas que você construir e conquistar aqui, se não forem em Deus, elas vão ficar aqui, vão ser destruídas. Faz parte. Mas Jesus falou, junta tesouros no céu, então dá para juntar tesouros no céu. Se você não crê no céu, você não vai ser grato, mas eu estou agradecendo já. Obrigado, Senhor, pelo céu. Como é que vai ser? Não sei. Eu sei que Jesus vai estar lá, vai ser top, então. Se Jesus vai estar lá, eu quero estar lá. Então eu já vou agradecendo, a gente já tem que ir agradecendo, amados. Se você não está grato, você está chamando Deus de mentiroso. Você está falando, não, isso que Deus prometeu, tudo isso que Deus disse que ia cuidar de mim, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Jesus falou, busca o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você não está agradecendo, amados, você não está crendo no Senhor. Você não está combatendo o bom combate, como Paulo disse, mas você está combatendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o cara não quer, o cara só reclama. O cara está lutando contra Deus. Deus tem que convencer você de que Ele é bom, para você aceitar a vontade dEle, para depois você ainda agradecer. Pessoa ingrata é difícil. Eu não sei como Deus faz, eu não sei como Moisés fez, como eu falei para vocês, não sei como Deus faz, eu não quero ser ingrato. A Bíblia diz que Deus é bom até para com os ingratos e maus. Eu acho que ele está falando de alguém que não se encaixa em nenhum de nós, amados, amém? Mas a palavra tem que servir de despertamento para a gente. Às vezes está faltando gratidão, você não é ingrato, mas está faltando gratidão. Agora, o povo de Israel, que murmurava, que ficou como exemplo para a gente, eles eram inimigos do plano de Deus. Por fim, não entraram por causa da incredulidade. A incredulidade e a ingratidão, elas andam juntas. E a respeito da nossa situação atual, para a gente encerrar, pode abrir lá em João 16, 33. João 16, 33. A nossa situação atual, onde que isso se encaixa na nossa situação atual? Acho que já deu para ficar claro, né? Mas vamos para as palavras de Jesus. A melhor parte da Bíblia, as palavras de Jesus. Vamos lá. João 16, 33 diz assim: Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, diz ali na NVI. Aqui fala, tem de bom ânimo, na revista atualizada. Eu venci o mundo. Jesus dizendo, coragem, ânimo. Eu venci o mundo. Vocês estão comigo. Nesse mundo vocês terão aflições. Jesus está rogando praga? Não está rogando nada. Ele está só avisando. Vai ter aflição, vai ter dificuldade. A gente nesse mundo, nosso ânimo, ele sobe e desce. A gente passa por altos e baixos. Mas aquele que confia no Senhor, o que diz a palavra que nós lemos? Ele dá fruto o tempo todo. Quando vem o calor, quando vem a seca, quando está lá no baixo, ele está dando fruto. Não se perturba, nem deixa de dar fruto, diz a palavra. Mas estende as suas raízes para o ribeiro. Vai estendendo as raízes aí, sabe? Vai buscando a água no Espírito. Há um rio, como a gente leu aqui, Marcião. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
Tem um rio do Espírito aí que alegra a morada de Deus. Amém? E eu quero estender as minhas raízes para esse rio. Quero estender as minhas raízes. E elas abrem com autoridade de Deus. Amém. É Deus que vai fazendo isso, né, na gente. Amém. Glória a Deus. É Deus que vai fazendo isso, estendendo as nossas raízes. Glória a Deus. Então a palavra de Jesus tem um bom ânimo, mesmo que vocês passem por aflições, porque eu venci o mundo. Você crê na palavra de Deus? Então você pode ser grato por aquilo que Deus já está fazendo na sua vida? Ou você precisa esperar no céu para agradecer? A gente já viu que não é assim que funciona, né? Deus é pela fé que a gente anda com o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé. A fé ela precisa da palavra de Deus apenas, e de você crer. Então, se Deus mandou a palavra dele, dá para ter fé. Você só não pode ter fé no que Deus não falou. Mas naquilo que Deus falou, aí você pode crer, aí Deus vai gerar fé em você. Eu queria chamar, não sei se vai dar tempo, queria chamar o grupo de louvor para a gente ministrar uma canção, esqueci de chamar antes. Chega aí, pessoal. Para que a gente ore junto essa canção. Amém, amados? A gente ore junto. Tenha um bom ânimo. Em Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Precisamos ter a nossa fé provada e aprovada, para crescermos, para perseverarmos até o fim. Vamos ficar de pé, amados? Nós estamos fora de casa, nossa casa é o céu. Nós estamos peregrinando num mundo onde nós temos e teremos aflição. Mas isso, mesmo em meio a essas aflições, se eu creio naquele que é fiel, que falou que ele venceu o mundo, eu sou mais que vencedor nele, eu já posso ir agradecendo, confiando no Senhor, agradecendo ao Senhor.